Bom dia! Hoje nossa revisão é sobre matemática. Vamos começar com o número decimal. Um mesmo número pode receber diversas nomenclaturas. Devido a isso, iremos relembrar o valor posicional de um número. Se quisermos colocar o número 9.995 nesse quadro, colocaríamos o 5 na unidade, o 9 vem ao lado na dezena, o outro 9 a seguir na centena e o próximo na unidade de milhar, pois cada um desses números irá pertencer a uma ordem. Observe. Se fôssemos escrever esse número por extenso, ou seja, com palavras, ficaria assim: 9.995. Existe um objeto que nos auxilia a entender a representação do número. O chamamos de ábaco. Para colocar um número no ábaco, começamos com a unidade, a seguir a dezena, centena, unidade de milhar e dezena de milhar, fazendo as trocas quando necessário. Observe abaixo. Ali temos 9 unidades. Se acrescentarmos mais uma, teremos que trocar as 10 unidades por uma dezena. Se tínhamos 9 dezenas e recebemos mais uma, devemos trocar as 10 dezenas por uma centena. E assim por diante. Também precisamos lembrar o que é o antecessor e o sucessor. Antecessor é o número que vem antes e o sucessor, o número que vem depois. Agora que já entendemos a ordem dos números, vamos compor e decompor esses números. Lembrando que decompor é separar e compor é juntá-los. Lembrando daquelas fichas que usávamos na sala de aula, para compormos um número, nós juntávamos, colocávamos em cima e para decompor, separávamos. Outro assunto que também vamos relembrar seria a quantidade, ou seja, a comparação de números. Existem sinais para isso, como o maior, o menor e o igual. A matemática está diariamente na nossa vida. Diariamente nos deparamos com situações que requerem fazermos contas. Vimos situações no nosso material de estudo que, para resolvermos, precisávamos entender o que realmente a situação problema queria nos dizer. Temos uma situação abaixo. Ali, teremos que descobrir quantas visualizações um vídeo teve em um fim de semana. Logo, para resolvermos, tínhamos que juntar, ou seja, usar a operação adição. Agora, quando precisamos achar a diferença de quantas visualizações teve a mais, por exemplo, no sábado do que no domingo, precisamos usar a subtração. Na adição, temos propriedades que precisamos saber. A primeira é que a ordem das parcelas não altera a soma. Não importa quantas parcelas se tem, o resultado será sempre o mesmo. Essa é a propriedade comutativa da adição. A segunda propriedade da adição nos diz que se associarmos as parcelas para fazer a soma, ou seja, somar primeiro duas e depois acrescentar a outra para finalizar a minha conta, chegaremos a um resultado. Esta é a propriedade associativa da adição. A terceira é que o zero é um elemento neutro, ou seja, se adicionarmos zero em uma adição, é a mesma coisa que não adicionar nada, pois o zero na adição não tem valor. Esta seria a propriedade do elemento neutro da adição. Vamos falar de localização. Para conseguirmos nos localizar, temos que prestar atenção nas dicas dadas. Por exemplo, observe. Se quisermos saber a localização de um ponto, como o vestiário feminino no quadro abaixo, precisamos observar a linha e a coluna que ele se encontra, o 1,4. Seguindo, vamos relembrar o que são poliedros. Poliedros são sólidos geométricos que possuem partes planas, retas. Podem ser classificados em prismas ou pirâmides. E têm classificações como faces, vértices e arestas. E os vértices de um poliedro são os pontos de encontro entre cada uma de suas arestas. Observem um exemplo de um cubo. Como foi usado? Ele possui 6 faces,
12 arestas e 8 vértices. Para sabermos a diferença entre um prisma e uma pirâmide, é só observar a figura. O prisma possui duas faces paralelas idênticas, chamadas de base. Eles são nomeados conforme suas bases. A pirâmide já tem apenas uma base. As faces laterais são triangulares e possuem uma vértice comum. Elas também são nomeadas de acordo com a sua base. Continuando, vamos falar um pouquinho de temperatura. Temperatura é a medida utilizada para sabermos se um corpo ou um ambiente está quente ou frio. Existe também a amplitude térmica, que nada mais é do que a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um local. Também vimos nesse bimestre a probabilidade. Probabilidade nada mais é do que combinarmos possíveis elementos num espaço. Por isso, precisamos tomar alguns cuidados. Primeiro, não podemos incluir combinações impossíveis. Num lançamento de dados, por exemplo, não tem como tirar 7 se nele só existe até o número 6. Segundo, temos que incluir todos os casos possíveis. Por exemplo, se jogarmos 2 moedas, as possibilidades de tirar cara e coroa são 4 casos possíveis. Outra consideração que precisamos ter é a ordem dos elementos. Números que podem ser formados a partir de alguns elementos, como se eu tivesse o número 1, 2 e 3, com apenas 2 algarismos, eu poderia formar, seria 1 e 1, 1 e 2 e 1 e 3, seguindo com o 2, 2 e 1, 2 e 2 e 2 e 3, e por fim, usando o 3, 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3. Precisamos ver também o que é impossível ou pouco provável. Vejamos uma situação assim. Se jogarmos 2 dados simultaneamente, é impossível a soma deles dar 13, pois o maior número de um dado é 6, então a soma máxima será 12. Porém, é possível, mas pouco provável, que a soma seja 2. Então, precisamos analisar os possíveis resultados. É preciso pensar no espaço da amostra. Se 2 dados têm 6 números, há 36 possibilidades. Então, a probabilidade de ao lançarmos um dado são 6, pois nele existem números de 1 a 6. Ou seja, a probabilidade de cair o número 4, por exemplo, é 1 de 6. Um próximo assunto seria tabelas e gráficos. Percebemos que eles existem para fazer uma representação de informações. Estão presentes em jornais, revistas, folhetos informativos, entre outros meios de comunicação. São criados para representar de forma mais fácil uma situação que envolve números. Então, para fazermos um gráfico, precisamos coletar os dados necessários para expor nele. Temos o gráfico de colunas e o gráfico de barras. A diferença entre eles é que o de coluna é representado na forma vertical e o de barras na forma horizontal. Toda essa representação de número também pode ser exposta em uma coluna. É só completar corretamente as informações. Seguindo, vamos relembrar agora as unidades de medida de massa. Medida de massa são usadas quando queremos definir a quantidade exata da massa de um corpo. Por isso, usamos a palavra quilograma e o grama para medir essa quantidade num determinado objeto. No dia a dia, usamos a palavra quilo para nos referirmos ao quilograma e é representada pelas letras K e G. Outra unidade bem usada é o grama, representada pela letra G. E temos ainda o miligrama, que é outra unidade usada. Neste quadro, percebemos bem como vai diminuindo do quilograma para o grama para o miligrama. Seguindo nossos estudos, vamos relembrar a multiplicação. Ela é uma forma simples de se adicionar uma quantidade finita de números iguais. O resultado da multiplicação é chamado de produto. Vamos relembrar a adição de parcelas iguais, a organização retangular, a proporcionalidade e a combinação.
A adição de parcelas iguais se refere à soma repetitiva de um mesmo número e pode ser abreviada por uma multiplicação. A organização retangular nos desafia a descobrir a área de uma superfície, o número de carteiras que cabem em um salão, por exemplo. Um retângulo com 4 linhas e 5 colunas tem o mesmo número de casas que outro com 5 linhas e 4 colunas. Quando falamos de proporcionalidade, devemos pensar em proporção e semelhanças, usando o raciocínio lógico. Vejamos um exemplo em balões. Se 2 crianças ganharam 6 balões, quantos balões ganharam 4 crianças? Logo, conclui-se que se 2 crianças ganharam 6 balões, cada uma ganhou 3 balões. Se aumentar o número de crianças, aumenta também o número de balões. 4 é o dobro de 2, ou seja, 2 crianças. Logo, o dobro de 6 é 12, e essa é a ideia de proporcionalidade. Já a ideia de combinação aparece em problemas que exigem uma organização de uma contagem. Precisamos juntar e relacionar um item a outro para obter a quantidade de combinações. Mas esse resultado também é obtido multiplicando os elementos usados para fazer as combinações. Temos também a multiplicação por 0, 10 e 100. Multiplicação temos multiplicando, sinal, multiplicador e produto. O multiplicando indica a quantidade que vai ser repetido. O multiplicador indica quantas vezes a quantidade vai ser repetida e o produto é o resultado. O multiplicando e o multiplicador são chamados também de fatores. Multiplicar um número por 0 é o mesmo que somar o zero várias vezes, e isso ocorre com qualquer outro número. Basta que o zero seja um dos fatores. Quando multiplicamos um número por 10, basta acrescentar à direita do número um zero. O mesmo acontece com 100, que acrescentamos 2 zeros, e com 1000, que acrescentamos 3 zeros, e assim por diante. Ou seja, repetimos o fator e acrescentamos um zero no produto. Temos também na multiplicação as propriedades. Como a multiplicação é a soma de parcelas, temos a propriedade comutativa, a propriedade do elemento nulo, propriedade associativa e propriedade do elemento neutro. Na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Quando multiplicamos 3 ou mais fatores, podemos escolher várias ordens para resolver a operação da multiplicação, mas o resultado será o mesmo. Na propriedade do elemento nulo, então 0 é múltiplo de todo número inteiro. Qualquer número multiplicado por ele dará 0. Propriedade do elemento neutro é o número 1, pois ele é multiplicado por qualquer outro número e não o altera. Não podemos esquecer que na multiplicação existem os múltiplos, mas o que vem a ser múltiplo de um número? Os múltiplos de um número é dado pela multiplicação dele por todos os números inteiros, ou seja, o resultado dessa multiplicação são os múltiplos. Por exemplo, se quiséssemos saber os 11 primeiros múltiplos de 6, basta multiplicá-lo pelos 6 primeiros números inteiros. O resultado será os múltiplos. Além de facilitar, para não ter que mostrar a tabuada, podemos escrever os múltiplos de um número dessa forma, lembrando que essa listagem é infinita. E para verificar se um número é ou não múltiplo de outro, é só encontrar um número inteiro, de forma que a multiplicação entre eles resulte no múltiplo procurado. Lembramos também o que são pictogramas, e vimos que eles são usados para transmitir uma mensagem de compreensão imediata, onde as pessoas entendam apenas olhando para eles. Muito bem, agora você já está preparado para seguir adiante.